Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 21. Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhes disse: Vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem o animal para a Páscoa. Deixem o sangue escorrer para uma vasilha. Tomem um feixe de ramos de hisopo e molhem-no com o sangue. Usando o hisopo, passem o sangue nos batentes laterais e no alto da porta das casas. Ninguém saia de casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas quando ele vir o sangue nas laterais e no alto da porta, passará por sobre aquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Vamos voltar no verso 5. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Verso 8. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e pão sem fermento. Verso 46. Cada cordeiro da Páscoa será comido em uma só casa. Nenhum pedaço de carne será levado para fora, e nenhum osso do cordeiro será quebrado. 1 Coríntios capítulo 5. Primeiro aos Coríntios capítulo 5, verso número 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, ou nossa Páscoa, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o pão velho, fermentado com a maldade e a perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem fermento nenhum. Irmãos, domingo passado, nós começamos uma reflexão sobre essa porção que nós acabamos de ler. O contexto, era exatamente a Páscoa. Nós vimos que ali foi uma celebração ordenada pelo nosso Deus, relacionada com a saída do povo do Egito, uma festa de libertação. Fizemos algumas considerações que eu não vou aqui revisar para que o nosso tempo não seja muito alongado, mas nós pelo menos começamos a levantar 7 pontos em que a celebração da Páscoa, de uma forma muito rica, muito bela, muito cativante, tocando os nossos corações, nos apontam para o Senhor Jesus. O primeiro ponto é que um cordeiro era o animal escolhido. Rapidamente comentamos a respeito da natureza do cordeiro, que de uma forma geral aceita a sua morte pacificamente. Parece que o nosso Deus criou um animal e o escolheu para, no tempo certo, apontar para o Senhor Jesus. Nós lembramos em Isaías, no capítulo 53, verso 7, nós sabemos que é um texto profundamente profético, apontando, pelo menos para nós, de uma forma muito clara, para o Senhor Jesus, quando diz: como um cordeiro, ele foi conduzido
ao matadouro. Como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele foi ofertado. Muitos textos, apresentam o nosso Senhor Jesus como cordeiro. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, em várias passagens, ao se referir no Senhor Jesus, o cordeiro, mas o cordeiro, apontando para a beleza do nosso Senhor naquele ambiente de juízo. O Senhor Jesus, nas palavras de João, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E mais uma vez citando Apocalipse capítulo 5, ele é o Cordeiro, hoje, assentado sobre o trono. Esse foi o nosso primeiro ponto. O segundo ponto é que o Cordeiro deveria ter 1 ano e ser sem defeito. E 1 ano nos lembra um ciclo completo, nos lembra plenitude, nos lembra completude. E quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus, podemos ver ali uma única pessoa e 2 naturezas. Ele é completamente Deus e ele é completamente homem. E ele realmente foi e é o Cordeiro sem defeito, provado por Deus, provado pelos homens, provado pelos demônios, provado pelas autoridades judaicas, provado pela autoridade romana. E Deus, num gesto muito interessante, usa as próprias palavras de Pilatos, quando ele lava as mãos e diz o quê? Não vejo nele crime algum. Como se dissesse, ele é o Cordeiro, está aprovado. E esse Cordeiro, irmãos, ele deve ser sem defeito. Irmãos, o nosso Deus é santo, o nosso Deus é justo, o nosso Deus é puro. E para satisfazer o altíssimo padrão da justiça do nosso Deus, por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós nos empenhemos em boas obras, por mais que queiramos ser boas pessoas, pessoas de caráter, pessoas de bem, é impossível satisfazer o altíssimo padrão da santidade de Deus. Apenas Deus pode satisfazer a justiça do próprio Deus. Então nós temos o Cordeiro Jesus. Sem defeito, qualificado para ser aquele que sofreu no próprio corpo todo o castigo que nós merecíamos, satisfazendo assim a justiça divina. O terceiro ponto, que o cordeiro deveria ser assado. E nesse sentido, com os olhos da fé, nós olhamos com muita reverência para a cruz. Aquele momento foi um forno divino, onde o Cordeiro de Deus estava sendo assado em nosso lugar. Nós lembramos do rico no inferno dizendo, tenho sede. E nós lembramos do Senhor Jesus na cruz dizendo, tenho sede. Irmãos, na cruz, o Senhor Jesus estava provando o inferno que cada um de nós merecíamos. É verdade que no nosso dia a dia, as pessoas zombam disso. Tratam o pecado, tratam o inferno com piadas, com leviandades. Mas, irmãos, quão sério será aquele momento do juízo eterno? E na cruz estava o nosso Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, sofrendo o inferno que cada um de nós merecia. Irmãos, ouso dizer que ninguém no inferno sofrerá tanto quanto o Senhor Jesus sofreu na cruz. Ouso dizer, ninguém no inferno sofrerá tanto quanto o Senhor Jesus sofreu na cruz. Porque no inferno cada pessoa sofrerá pelos seus pecados, mas na cruz o Senhor sofreu pelos pecados de toda a humanidade. Esse é o bendito Cordeiro de Deus. O quarto ponto, então, seria a continuidade para hoje. O cordeiro deve ser comido com ervas amargas e pão sem fermento, pão asmo ou pão sem fermento. Irmãos, para os hebreus, para os judeus, isso era uma referência clara
a respeito da amargura no Egito, né? O nosso Deus sempre ativa a nossa memória. Olha como a vida de vocês realmente era amarga no Egito, lembra de onde eu libertei vocês? E pão asmo, né, pelo menos no primeiro contexto, é que, olha, vocês têm que sair tão rápido do Egito que não pode nem dar tempo para o pão fermentar. Ou seja, a saída do Egito, a saída do mundo, exige urgência. Irmãos, o Senhor Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Temos aquela cena da destruição de Sodoma, de Gomorra. Nosso Deus deu a ordem para Ló, suas filhas, a esposa: saia toda a pressa. Irmãos, para sair da condenação desse mundo, não tem que dar tempo para a gente pensar duas vezes. Nós temos que realmente fugir. E que Deus nos livre, que nós nunca tenhamos o coração da mulher de Ló, que olhou para trás com saudades da podridão. Ó, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que haja em nós esse coração. Mas na nova aliança, na qual nós estamos inseridos, ervas amargas e pão sem fermento também toma outros simbolismos, outros significados. Ervas amargas pode muito bem nos dizer o amargo preço da cruz que foi tomado pelo nosso Senhor Jesus. Irmãos, nós lembramos de uma situação em que o Senhor Jesus perdoa um paralítico e cura da sua paralisia. O Senhor Jesus foi ali, né, questionado, né, quem é esse que perdoa os pecados? Somente Deus tem o direito de perdoar os pecados, né? Quem é você, né, Jesus, Yeshua, para poder estar aí perdoando os pecados? E o Senhor Jesus responde essa inquirição com uma pergunta: o que é mais fácil dizer? Levanta-te e anda, ou perdoados são os teus pecados? O que você responderia? O que é mais fácil dizer? Levanta-te e anda, ou perdoados são os teus pecados? Irmãos, levanta-te e anda é muito mais fácil do que perdoar os pecados. O pecado que hoje nos é gratuito custou muito caro para o nosso Deus. O pecado foi um preço extremamente amargo que o Senhor Jesus provou na cruz em nosso lugar. Irmãos, então sempre que possamos contemplar com a devida reverência, respeito, gratidão a obra da cruz, onde o Senhor Jesus amargou o cálice da ira de Deus, tomando em nosso lugar. O Senhor Jesus também estava ali como um pão sem fermento. Na Bíblia, fermento também nos fala a respeito de pecado. Fermento é aquele sentimento que nos incha, que nos enche de razão, que infla nosso ego, né, que infla as nossas vaidades. Mas, irmãos, é puro vento. Assim é o pecado. Mas no Senhor Jesus não havia fermento algum. Ele é trigo puro. Ele mesmo falou a respeito de si mesmo: se o grão de trigo não cair em terra e morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Ele dizendo a respeito de si mesmo: o pecado é o fermento, mas ele é trigo puro. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Podemos também dizer a respeito das palavras do Senhor Jesus: eu sou o pão sem fermento que desceu dos céus. Mas, irmãos, que haja nos nossos corações que na cruz o Senhor Jesus assumiu o nosso fermento. Ali ele sofreu por causa dos nossos pecados. Então que esse ponto realmente seja muito vivo aos nossos corações. A amargura da cruz e o Senhor Jesus ali também como pão sem fermento, mas assumindo o fermento de toda a humanidade. Um próximo item que nós vemos na celebração da Páscoa é que nenhum
osso do cordeiro deveria ser quebrado. Irmãos, nós sabemos que a Bíblia, ela sempre fala fatos reais apontando para realidades espirituais. E os ossos de uma pessoa pode muito bem dizer a respeito da sua estrutura, os valores, os princípios que uma pessoa tem, né, os princípios que a sustentam são os ossos dessa pessoa. E os ossos devem permanecer íntegros. Uma pessoa que é nobre é aquela que, por exemplo, age da mesma forma que fala. Uma pessoa íntegra, uma pessoa com ossos conectados, é uma pessoa que não é hipócrita. É aquela pessoa em que o exterior revela exatamente o que há no interior. Irmãos, a beleza quando há conexão, né, onde não há ruptura. É tão belo quando o que se pensa se harmoniza com o que se fala, que se harmoniza-se com o que se faz, e tudo se harmoniza com aquilo que o ser é. Irmãos, e esse é o nosso Senhor Jesus. Nenhum osso dele se encontra fraturado. Ele é perfeitamente íntegro em sua essência e em sua aparência. O Senhor Jesus é perfeitamente equilibrado. Ele é perfeitamente harmônico em tudo aquilo que ele é, em tudo aquilo que ele fala, em tudo aquilo que ele faz. Nenhum osso do Senhor Jesus há qualquer fratura. Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 19, verso 36, nos é dito que quando o Senhor Jesus estava sendo tirado na cruz, está escrito lá: nenhum osso foi quebrado para que se cumprisse a profecia. Que profecia é essa? A profecia da celebração da Páscoa, que nenhum osso do cordeiro seria quebrado. Irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele é íntegro. Tudo que ele é condiz com o que ele faz, condiz como ele age, condiz com o que ele fala. Amém? Nenhum osso dele é quebrado. Né? Que as nossas personalidades não sejam personalidades fraturadas, esquizofrênicas, mas que ele também ministre nos nossos corações a sua integridade. Um sexto ponto: o sangue do cordeiro deveria ser passado pelos batentes das portas das casas. Irmãos, na Bíblia, uma casa tem uma relação muito íntima com coração. Casa e coração estão extremamente relacionados. Quando o Senhor Jesus diz: na casa do meu Pai há muitas moradas, irmãos, nós podemos interpretar com muita tranquilidade: no coração do meu Pai tem lugar para todo mundo. Irmãos, que o coração do nosso Pai seja a nossa morada. E o Senhor Jesus diz lá em João capítulo 16, verso 23: aquele que me ama, esse me obedece, e o Pai também o amará, e viremos a ele e faremos morada. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, que a nossa morada, que a nossa casa seja o coração do nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a morada do nosso Pai seja o nosso coração. Mas o nosso Deus, ele não entra em qualquer coração. Ele vai entrar pela porta e ele vai olhar para os batentes. E ele só vai entrar no coração cujos batentes estão pintados com o bendito sangue do Cordeiro. Irmãos, eu pergunto: você já pintou o seu coração com o sangue do Cordeiro? É só nesse tipo de coração que o nosso Deus vem habitar, que ele vem morar. E o que acontece com o anjo da morte quando vê o sangue do Cordeiro? Ali ele não é bem-vindo. Ele não consegue entrar, ele tem que passar por cima, né? Nós vimos que esse é o significado da Páscoa.
Então nós estamos livres de toda condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, irmãos, nós somos vencedores. Nós vencemos o inimigo. O anjo da morte não tem nenhum poder sobre nós quando nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Irmãos, quando nós lemos Apocalipse, capítulo 12, verso 11, nos diz que os vencedores são aqueles que venceram o inimigo, venceram o acusador, venceram o anjo da morte, com qual arma? O sangue do Cordeiro. Essa semana, uma colega, irmã de trabalho, comentando a respeito do mundo perigoso com que realmente nós estamos passando, eu pude lembrar essa irmã: olha, é por isso que todo dia nós devemos orar, livra-nos do mal. Irmãos, ali no original, é livra-nos do maligno. Irmãos, como é que nós podemos ser libertos do mal? Como é que nós podemos ser libertos do maligno? Basta que no nosso coração haja o sangue do Cordeiro. Em nome do Senhor Jesus, que os nossos corações sejam tomados por profunda paz, por profundo descanso, porque nós estamos refugiados pelo sangue do Cordeiro. Bendito seja o nosso Senhor Jesus. Irmãos, e o sétimo ponto é que o Cordeiro, a Páscoa, era celebrado com 4 cálices de vinho. Quando nós lemos no livro de Êxodo, não há menção desses cálices. Aí eu fui pesquisando em fontes judaicas e aproximadamente no século 6 a.C., foi introduzido esse costume dos 4 cálices. E o que pode causar uma certa paz no nosso coração, não está na palavra, mas os judeus introduziram esses 4 cálices. O que pode nos confortar é que o Senhor Jesus usou os cálices. Então, digamos que seja uma tradição humana, pode ser que haja ali uma inspiração divina, mas quando o nosso Senhor Jesus usa, então está avalizado. Então os judeus introduziram esses 4 cálices, que correspondem a 4 verbos que nós encontramos em Êxodo, capítulo 6, versos 6 e 7, que diz assim: tirarei sobre vocês a carga dos egípcios. É o primeiro cálice. Livrarei vocês da escravidão. É o segundo cálice. Aí na Páscoa judaica, eles comiam o cordeiro e o pão depois do segundo cálice. Terceiro cálice: salvarei vocês com meu braço estendido. E o quarto cálice: tomarei vocês como meu povo particular. Então nós temos esses 4 verbos, sempre apontando para uma obra de libertação. E os judeus inicialmente tomavam esses cálices enquanto celebravam a Páscoa. E quando nós lemos o Evangelho de Lucas, ali nos é citado 2 cálices. Então nosso Senhor Jesus não recrimina, ele não desconsidera essa tradição judaica, e ele pega um daqueles cálices para instituir a ceia. É o que nós podemos aqui celebrar, que nós vamos celebrar hoje. Irmãos, pergunto para vocês: qual cálice o Senhor Jesus tomou? Depois de haver ceado, ele tomou o cálice. É o terceiro cálice que corresponde à passagem: salvarei vocês com meu braço estendido. Irmãos, o nosso Senhor Jesus nos salvou com seus braços estendidos. Quando ele estava lá na cruz, os seus braços estavam estendidos para salvar a cada um de nós. Então o Senhor toma esse cálice, o cálice da salvação, o cálice da nossa salvação. Irmãos, na cultura judaica é muito claro
que o vinho é um símbolo da alegria. Eles tomavam aqueles cálices, lembrando da alegria da libertação. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, que haja em nós a alegria de estarmos libertos da condenação desse mundo. E o Senhor Jesus ressignifica aquele cálice apontando para o seu sangue. Então, irmãos, temos ali o cálice da nova aliança, o cálice da salvação, o cálice em que o nosso Senhor, com o braço estendido, nos salvou, apontando para o bendito sangue dele, mas também a alegria da salvação. Irmãos, a alegria da nossa vida, da vida eterna com ele, a alegria da ressurreição. A cruz não foi o ponto final. É por isso que, diante desse cálice, há entre nós um misto de profunda reverência, respeito, admiração pela obra gloriosa que o nosso Senhor Jesus fez, mas ao mesmo tempo uma profunda gratidão, alegria pela nova vida que nós temos nele. Irmãos, esse é o cálice da bênção que o nosso irmão Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, verso 16. Porque o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão com o sangue de Cristo. Esse é o cálice da salvação que lemos em Salmo 116, verso 13. Beberei do cálice da salvação. Irmãos, quando os judeus celebravam a Páscoa, eles tinham um hino que era chamado de Halel. Então, Halel era um hino que era cantado na cerimônia da Páscoa. Quando nós lemos lá em Mateus, capítulo 26, verso 36, diz que Jesus cantou um hino. Irmãos, o nosso Senhor Jesus canta, viu? Tá? Em Hebreus, capítulo 2, nos dá a gloriosa promessa que celebrarei o meu Deus e Pai no meio da congregação. Ele está aqui cantando, se alegrando conosco. Então isso é um hino chamado de Halel, que consistia do Salmo 113 ao Salmo 118. E antes de comer o cordeiro da Páscoa, os judeus cantavam o verso 27 do Salmo 118, que diz: amarrem o cordeiro peguem o cordeiro do sacrifício e amarrem-no com cordas sobre o altar. Peguem o cordeiro do sacrifício e amarrem-no com cordas sobre o altar. Esse cântico era entoado e depois, em seguida, os judeus comiam a Páscoa. Irmãos, na cidade de Jerusalém, no dia 14 de Nissan, no ano 33 da nossa era, estavam os judeus comemorando a Páscoa. Mas a Páscoa daquele ano foi especialmente atípica. Ao mesmo tempo houve um eclipse solar e um terremoto. O véu do templo, que tinha 18 metros de altura e 10 centímetros de espessura, foi rasgado de cima a baixo. Algo assombroso. Pessoas que haviam sido sepultadas apareceram vivas andando em Jerusalém. Irmãos, tudo muito estranho, tudo muito diferente. E aproximadamente às 3 da tarde, antes dos judeus comerem o cordeiro pascal, estava milhares e milhares de pessoas em Jerusalém cantando: peguem o cordeiro do sacrifício e amarrem-no com cordas sobre o altar. Peguem o cordeiro do sacrifício e amarrem-no com cordas sobre o altar. Irmãos, diante desse espetáculo, anjos e demônios ali presentes, o Salmo 22 diz de uma forma poética: fortes touros de Bazã me cercam, dizendo a respeito de milhares e milhares, milhões e milhões de demônios, anjos, naquele espetáculo.
o coro de fundo cantando: peguem o cordeiro do sacrifício e amarrem-no com cordas sobre o altar. O protagonista desse espetáculo, o Cordeiro de Deus, foi amarrado ali no altar. O Senhor Jesus foi pregado na cruz. E enquanto os judeus cantavam, respondia o protagonista: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ó irmãos, em nome do Senhor Jesus, que essas realidades toquem os nossos corações. Mas nós sabemos que a cruz não é um ponto final. O Cordeiro morreu, o Cordeiro ressuscitou, o Cordeiro ascendeu aos céus, o Cordeiro está agora assentado no trono, intercedendo por nós, e um dia o Cordeiro voltará. Porque o Senhor Jesus consagrou o terceiro cálice, não é? Não falta o quarto cálice. Ele prometeu: um dia nós tomaremos o quarto cálice juntos, no reino do nosso Pai. Irmãos, é por isso que a palavra de Deus diz: toda vez que nós comemos desse pão e bebemos desse cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele volte. Irmãos, há um quarto cálice, e nós beberemos o cálice da alegria. O cálice que diz o quê? Tomarei vocês como meu povo particular. Quando nós lemos Apocalipse, capítulo 21, verso 22, está dito ali: o Senhor habitando no meio do seu povo, sem necessidade de sol, sem necessidade de lua, porque o brilho do Cordeiro vai resplandecer para todo sempre. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, que essas verdades realmente possam sempre impactar nossos corações no nosso dia a dia. Temos um bendito Cordeiro, perfeito, completo, que teve uma morte amargosa, ele o pão sem fermento, sem pecado. Nenhum dos seus ossos, ainda hoje, não se encontram quebrados, ele é íntegro, ele é perfeito. Ele passou o seu sangue nas portas do nosso coração. Nós somos moradas do nosso Deus e Pai. E um dia Ele voltará e celebraremos o quarto cálice, o cálice do louvor. Amém? Senhor, realmente que essas palavras permaneçam firmes, sólidas em nossos corações. Ó Espírito Santo, nos livre de toda insensibilidade, de toda dureza, diante do Teu amor tão profundo, tão intenso a cada um de nós. Nós Te louvamos e Te bendizemos. Amém.